Olá, seja muito bem-vinda a mais uma tarde de conversa aqui no seu programa, nosso programa Conversa de Mulheres. Hoje estou aqui sem a nossa Cláudia, mandamos um beijinho para ela, hoje não vai estar aqui, mas tem a sua companhia, tem a companhia da nossa convidada. Hoje vamos ter uma rubrica, hoje vamos falar sobre um Dia Internacional de Monumentos e de Sítios e ainda... Eu não posso deixar passar, porque por acaso é uma das nossas telespectadoras assídua, dar os parabéns à minha querida mãe. Não sei se ela vai gostar que eu diga qual é a idade dela, mas digamos que faltam só 2 dezenas para chegar aos 100. Parabéns, mãe, por este dia. E olha, ela merece parabéns só por me ter aturado muitos anos, não é? É assim, é verdade. E então... Já disse que vamos falar sobre o Dia Internacional dos Monumentos. Vamos conhecer aqui a Mariana Gaspar, mentora de empreendedores e criadora da Portuguese Beauty School. Não sei se disse tudo certo aqui no meu accent. Mas antes, vamos ter então uma rubrica com a Andreia Figueiredo, que nos vai falar acerca de relações com vícios. O que é que será que a Andreia nos vem falar? Vamos ouvir? Então, vamos ouvi-la. Até já. Olá, o meu nome é Andreia Figueiredo, sou psicóloga clínica em Lisboa e hoje gostava imenso de falar convosco sobre um tema que certamente temos nas nossas casas, um tema que pode ou não influenciar a forma como nós vivemos ou alguém que nós conhecemos, que é a nossa relação com a internet, com a utilização dos objetos que nos ligam ao mundo, que nos ligam a todos constantemente, à informação. Mas a partir de um certo momento, por mais benéfico que a utilização e o acesso que temos hoje em dia à informação, estou-me a repetir um bocadinho, mas acabam por haver desvantagens, ou seja, claro que há vantagens, mas vamos nos focar nas desvantagens. E as desvantagens que nós temos, porque é que se torna um vício, porque é que a utilização de um telefone, de um iPad, de um computador se torna um vício. Porque a partir do momento que, de alguma forma, estes objetos nos escravizam, de uma certa forma, consomem imenso tempo do nosso dia-a-dia e fazemos-lo de uma forma que não deixa de ser saudável, acaba por ser um vício, porque vai interferir com a nossa saúde mental e isto cada vez mais é um tema de preocupação. É verdade que o ser humano procura satisfação, muitas das vezes uma satisfação momentânea, outras vezes duradoura, mas é importante, aliás, é esta procura de satisfação que nos faz evoluir, que nos faz crescer, que nos faz descobrir coisas novas, mas existe sempre um mal para um bem, não é? E da mesma forma como esta curiosidade nos permite progredir, também interfere muitas das vezes quando deixamos de ter uma relação saudável. Os vícios que nós conhecemos, ou seja, quando pensamos na palavra vício, a primeira coisa que vem à cabeça é as drogas, o álcool, o jogo, e não pensamos tanto que a própria utilização das redes sociais é um problema, mas pode ser. Ou seja, o álcool acaba por ter efeitos a nível de comportamento. Afetam também muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta, não é? Os cigarros também é um vício, não é? Porque acaba por ter impactos a nível de doenças. Os remédios, a utilização abusiva de remédios também é um vício, porque acabamos por utilizar alguns remédios num tema de automedicação e acabamos por fazer porque estamos a tentar colmatar ou nos refugiar de algo. Os jogos acabamos por nos desafiar, aquela coisa do dinheiro rápido, não é? Mas a internet acaba por ter também os mesmos traços, não é? Quando utilizamos um telefone, um iPad, um computador e estamos permanentemente a carregar nas teclas, a ver o que é que está a passar. Isto é também um vício, porque a qualquer momento nós estamos sempre ligados. Aparece uma luz, vamos ver, até no trabalho, acabamos por estar permanentemente online com o trabalho, com tudo. Isto é cansativo, portanto, claro que tem imensos impactos na nossa vida, no nosso cotidiano.
é uma interação constante e permanente com o mundo externo até à nossa própria casa, não é? Acabamos por nos desconectar das pessoas que estão à nossa volta. De certeza absoluta que algum de vocês está sentado numa mesa e já se apercebeu de uma mesa ao lado em que estão 4 ou 5 pessoas e cada um está no seu telemóvel. Ou seja, fomos sair, estamos num restaurante ou estamos num café e em vez de estarmos a conversar, estamos a fazer algo completamente diferente. Estamos-nos a desconectar de algo que é extremamente importante, que é a socialização. Mas porquê é que isto acaba por ser um problema para a saúde mental? Porque a utilização excessiva, abusiva, deixa de ser saudável quando aparece um déficit a nível do sono. Não é? Nós à noite temos por norma ir pegar para ver as últimas notícias, os últimos minutos, portanto acaba por interferir com a nossa rotina do sono, que é fundamental para o nosso humor, para a capacidade energética com a qual acordamos no dia seguinte e a forma como afeta a nossa boa disposição ou não. É um influenciador, sem dúvida, depressivo, ou seja, se a pessoa já estiver, principalmente se já tiver eu não queria dizer isto desta forma, mas se já houver uma predisposição depressiva da própria pessoa ou um diagnóstico, esta utilização excessiva da internet acaba por exacerbar também esta problemática. E por último, uma das mais comuns acaba por ser a ansiedade, pois a ansiedade, se estou à procura de valorização, quantos gostos é que a pessoa me dá, o que é que comentam na fotografia, isto vai criar imensa ansiedade, não é? Sempre à procura de algo, portanto, estes problemas da saúde mental são problemas graves, são problemas que devem ser abordados e se nós reconhecemos algum destes traços, é importante, é da nossa consciência, tratarmos da nossa saúde mental, cuidarmos dela para proporcionar um dia-a-dia mais saudável. E assim me despeço hoje. Obrigada pela vossa atenção. Pois é, não é? Agora ficou tudo aqui a pensar, será que eu ando muito tempo na internet? Estes vícios que não são só aqueles, aqui como a Andreia disse, não é? Acerca do tabaco, do álcool, das drogas, não é? Temos que pensar um bocadinho nisto e nesta parte achei muito interessante a pessoa ir jantar fora para depois estar cada um no seu telemóvel. E às vezes sem darmos conta acontece, mesmo que seja por razões de trabalho, às vezes sem querer isto acontece um bocadinho, não é? Então vamos aqui pensar nestes assuntos. Obrigado, Andreia, por mais uma rubrica aqui tão interessante e tão importante e vamos todos pensar um bocadinho nisto. Pode ser? Combinado. Queria então também lembrar que hoje é o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, uma data comemorativa que nos ajuda aqui a pensar um bocadinho sobre o nosso património, sobre os esforços que são necessários para proteger e conservar. E este ano tem aqui o tema património e mudança, porque lá está, precisamos de mudar, de inovar, mas também temos que conservar aqui o nosso património. Queria lembrar também as nossas redes sociais. Eu sei, Andreia, não podemos passar muito tempo lá, ninguém vai passar muito tempo lá, mas podem ir fazer um like, comentar, porque assim também está aqui a dar força, não só aqui ao projeto Conversa de Mulheres, mas também a todas as mulheres que por aqui passam de segunda a sexta-feira às 15 horas. Facebook, Programa Conversa de Mulheres, Instagram, Conversa.mulheres e já sabe, temos o nosso canal do YouTube, da Curiacos TV, onde tem várias playlists, imensas playlists de variadíssimos programas, entre os quais aquele que estamos aqui a falar hoje do Conversa de Mulheres, programas completos, tem também uma outra playlist, mas tem outras coisas e cerca de 2 semanas após passar em direto aqui na Curiacos TV, fica então disponível e depois aí pode partilhar com quem quiser. Olha, por exemplo, o programa de hoje, que acredito vai ser muito interessante, já foi, aqui esta parte da rubrica, vamos agora também conhecer aqui alguém
que nos vai falar um bocadinho de empreendedorismo e da sua história de vida. Acredito que vai ser aqui um programa um bocadinho também inspirador, e então vale a pena partilhá-lo com muitas pessoas, por isso aí a facilidade do YouTube. Sabe também que temos um e-mail a passar em rodapé para o qual pode enviar as suas sugestões, um olazinho. Se estiver chateado, não diga nada. Pronto, olha, vá à sua vida e perdoa-nos, que vale mais a pena. Ou então uma sugestão de uma convidada excelente para termos aqui a conversar connosco. Combinado? É isso mesmo. E então, sem mais demoras, vamos passar aqui um separador para eu poder-vos apresentar a nossa convidada de hoje. Hoje ando aqui à volta com os cartões. Até já. E então, eu tenho aqui comigo a Mariana Gaspar, mentora de empreendedoras e criadora da Portuguese Beauty School, que hoje é aqui a nossa convidada. Muito bem-vinda. Olá, obrigada. Sim, eu faço esse tipo de acompanhamento de mulheres empreendedoras e também por isso achei tão interessante este convite que me fizeram, e obrigada desde já, para poder também passar um pouco a mensagem a estas mulheres que talvez ainda possam estar na dúvida se faz ou não sentido para elas Empreender. empreender. Então, Mariana, porque aqui o seu percurso está de alguma maneira aqui misturado, está sempre, não é? A nossa história de vida faz aquilo que nós somos hoje, não é? Conte-nos de onde é que é, como é que era em criança, já se imaginava aqui a ser uma grande empreendedora, como é que era isto? Então, eu tenho um grande exemplo que é, eu tenho uma mãe que é empreendedora e a minha mãe é empreendedora desde que eu me lembro dela ser gente. De ser gente, a Mariana Pois, também já devia ser há muito tempo, não digo eu. Mesmo que a mãe tenha sido mãe muito nova, mesmo assim, se calhar uns 12, 14 anos, vá assim já a passar por baixo. Nem por isso, ela já foi mãe com quase 40 anos. Mas foi? Então é como eu, uma boa excelente mãe, excelente mãe. Excelente mãe. E eu desde sempre que me lembro dela ser empreendedora, eu lembro-me de olhar para a minha mãe e ver nela uma força quase que sem fim. Então o que é que acontece? Eu olhava para ela e pensava, sem dúvida, aquilo que muitas crianças hoje em dia, até hoje, pensam, não é? Que é eu quero ser como a minha mãe. Quando eu crescer, eu quero ser como a minha mãe. Sim, eu acho que todas as... Olha, essa é uma que eu acho que nunca ninguém disse. Eu quero ser como a minha mãe. Não, mas por acaso acho que nunca ninguém disse aqui que queria ser como a mãe. Ou como o pai, sim, porque há sempre aqui as meninas do papá. Mas como a mãe, por acaso acho que ainda não. Acaba por ser sempre uma inspiração. E o facto dela demonstrar... A minha mãe foi mãe e pai, portanto, ela teve que, de certa forma, agarrar ali as rédeas da situação, as pontas, e mostrar ser uma mulher coragem em várias situações em que, se calhar, ela demonstrou ter a força que ela própria não sentia, não é? Para segurar as pontas. E eu sempre olhei para ela com muito orgulho. Uma super mulher. Completamente, completamente. Então hoje acho que a mãe está aqui a vê-la e a ouvi-la, de certeza. De certeza. De certeza, não é? Mesmo não se fosse em direto, de certeza que a seguir vai puxar para trás, portanto também tem aqui uma filha muito orgulhosa dela. Sem dúvida, sem dúvida. É um grande exemplo e foi precisamente nela que eu me inspirei no meu percurso pelas diversas áreas do empreendedorismo e também na forma de tentar ajudar outras mulheres a conseguirem talvez não passar sozinhas pelas dificuldades que eu passei quando me quis tornar empreendedora e que muito provavelmente a minha mãe também passou na altura em que ela assim decidiu. E eu só tenho uma pena, é porque nós estamos a passar algumas fotografias suas e não estão a ver estes olhinhos a brilhar. Mas mãe da Mariana está aqui, os olhinhos estão a brilhar a falar de si, portanto tem aqui uma excelente menina. E então, temos aqui na sua biografia que aos 16 anos já queria ir trabalhar. Porquê? Eu até queria um pouco antes, na altura... Até queria antes, mas a mãe não deixou, deixou adivinhar. Exatamente. Fez muito bem, mãe, fez muito bem. A minha mãe na altura estava a passar por uma fase bastante complicada, o pai dela, portanto o meu avô estava extremamente doente. E gostava-me, e felizmente nisso a minha mãe sempre teve uma imagem muito realística comigo e passou uma mensagem muito clara de que nem sempre o dinheiro dava para tudo. E infelizmente sinto que no nosso país ainda falta muito literacia financeira, principalmente com as crianças. Parece que nós temos medo de falar sobre dinheiro, o que é o dinheiro, como é que funciona e que não cresce nas árvores. E a minha mãe sempre teve uma imagem muito transparente para comigo em relação a isso. E na altura eu percebi que eu não queria deixar de ter as coisas que um adolescente gostaria de ter, as saídas com os amigos, os passeios, tirar a carta, fosse o que fosse. As roupas de marca? Não, nunca fui roupas não, não foi a sua. Não é a minha onda. Mas não queria abdicar disso, mas ao mesmo tempo também não queria sobrecarregar a minha mãe
com esses meus gastos. Portanto, chateei-a tanto que ela, a dada altura, me ofereceu uma formação, disse que eu a ajudava na loja durante o verão, nas férias, e que no final ela pagava uma formação que eu quisesse. O mais interessante é que eu não fazia... Gira, a mãe pagava-lhe a informação. Sim, exatamente. Não era nas saídas nem dinheiro para gastar. Não. A nossa condição era essa. Portanto, ela pagava uma formação. Bem, sim, senhora. Eu nem sabia o que é que eu queria fazer. Eu cheguei ao final do verão e fiquei a olhar para ela porque sim, agora ela aceitava pagar uma formação que eu quisesse, mas eu não sabia qual era a formação que eu queria. Portanto, tive que ir pesquisar e cheguei à conclusão que, na altura, era Não tinha um mês. nenhum sonho ainda do que é que se imaginava a fazer em crescida, nessa altura? Não propriamente, porque eu nunca fui muito apologista da forma como nós passamos às crianças a mensagem de uma profissão. E ao mesmo tempo sinto que à medida que as crianças vão deixando de ser crianças, nós começamos a tornar os sonhos delas cada vez mais problemáticos. Ou seja, vamos dar um exemplo, se uma criança disser que quer ser astronauta, nós dizemos, uau, boa, sim, tu vais ser astronauta. Mas se eu chegar aqui e disser que eu quero ser astronauta, muito provavelmente a maior parte das pessoas Achar que é louca. vão dizer, sim, claro que vais, e vão seguir em frente. Portanto, à medida que nós vamos avançando, meio que os nossos sonhos vão deixando de ter o mesmo brilho para as outras pessoas, e eu não tinha os olhos a brilhar por propriamente nenhuma profissão. Eu olhava para a situação do trabalho, olhava para a minha mãe, sabia que queria empreender de alguma forma, olhava para ela como um exemplo, mas não sabia exatamente o que é que eu queria fazer. Era muito pés na terra. Sim, eu acho que tive também devido a todas as circunstâncias e... Crescer rápido. Sem dúvida. Mas olho para trás com muita felicidade, porque Claro, uma claro família que que me permitiu ser muito criança também. Sim. Ser feliz e amada, não é? Sem dúvida. Sim, mesmo faltando aqui algumas coisas que se calhar outras pessoas tiveram, não é? E então, 16 anos foi trabalhar e ganhou entre aspas, com o seu trabalho este curso de unhas. Sim. Porquê as unhas? Era uma coisa que eu gostava bastante e era algo em que eu gastava dinheiro. E eu acho que a maior parte das pessoas que começam no mundo das unhas começam com isto de... Exatamente, já ouvi Vou isso. fazer a mim própria. Exatamente, e poupar imenso dinheiro. Não Eu nunca funciona me passou assim. pela cabeça, porque eu tenho mesmo falta de jeito e pensei logo que ia nascer ficar com umas unhas horríveis, nunca me deu. Mas é que o problema é que nós começamos a comprar cores e quando damos por nós já gastámos muito mais dinheiro do que se tivéssemos andado um ano a fazer unhas em algum lado. E obviamente perde-se muito mais tempo também, mas ganha-se aqui uma paixão, portanto não foi tudo perdido. Pronto, exato. E então, e depois? Então, eu fui fazer a tal formação. Gostou? Gostei bastante da formação na altura. 16 anos deveria ter o quê? O 10º ano? Eu tinha o 10º ano na altura, sim, estava a fazer... portanto, eu faço anos no verão, portanto, 16 para 17 estava a fazer ali o início do meu 11º, talvez. Continuou a fazer a escola normal, certo? Continuei a fazer a escola completamente normal. Portanto, eu atendi algumas clientes após as aulas e aos fins de semana, nas férias, portanto, tudo de acordo com as regras da minha mãe. Não, a minha mãe foi uma querida, claro. Eu sinto que tive muita sorte, porque tive imenso apoio da parte dela mesmo e ela tinha... Sabe que é isso que as mães fazem? Algumas, nem todas, não é regra. Sim, mas é isso que uma boa mãe faz. Apoia. Completamente, e ela apoiou-me imenso. Não ampara todos os golpes. Eu acho que isto é uma diferença que as pessoas hoje às vezes não sabem. Não ampara todos os golpes, mas está lá para apoiar quando é assim. Sem dúvida. Sim. E para mim foi muito importante porque ela arranjou-me um cantinho numa loja que ela tinha e eu fiquei naquele cantinho e fazia as minhas unhas. E tinha de pagar aluguer à mãe. Ao início não. Estas coisas são as coisas que eu me lembro de perguntar. Ao início não, mas houve uma altura em que eu depois comecei a ter muitas clientes e ela até alugou uma loja para mim e ela pagava a renda e a dada altura eu já tinha clientes de manhã à noite e ela disse assim, olha, está na altura, está. Já está na altura de me desamparares a loja, não é? Lá, mas é que começas a pagar a renda. E foi assim. Mas como é que vê isso? Vê isso como um grow up, um crescimento, não é? Sim. É o outro passo. Eu já te apoiei até aqui, agora tu também, para a pessoa também se consciencializar e ter as suas contas pagas por si só, não é? Isso é sem dúvida. E naquela altura é assim, eu já ajudava bastante também nas contas da casa, por opção própria, portanto eu decidi que queria ajudar, precisamente porque a minha mãe estava a passar numa fase muito complicada também com a situação do meu avô, e eu fazia o valor da renda talvez em 4, 5 dias de trabalho, portanto ela tinha a plena noção que o facto de eu começar a pagar a renda não ia de todo destruir o meu sonho, nem ia-me simplesmente dar uma noção de que era uma responsabilidade minha. Que idade é que tinha quando já pagava a sua renda e a sua loja? Talvez tenha sido a partir dos 17.
talvez tenha sido algo É por aí. muito nova, não é? Sim, mas acaba por ser bom, porquê? Porque eu É sabia um que não grande estava orgulho, sozinha. não é? É um grande orgulho. E tinha aquele amparo, portanto, apesar de eu estar a pagar a minha renda, eu sabia perfeitamente que se houvesse algum tipo de problema, que eu continuava a ter o apoio da parte dela. Ainda tinha a mãe, não é? E era literalmente em frente à loja dela, portanto, se Pois. acontecesse alguma coisa, eu Eu acho que a mãe também não deixava que fosse assim muito longe, não é? Não, mas eu também Tinha que passei ser pelas assim. vergonhas, porque eu tive situações em que eu tinha, sei lá, 16 horas de trabalho seguidas e daí pela minha mãe a dar-me fruta à boca. E eu tipo, mãe, sai! E ela a dar-me fruta à boca. E eu, mãe... Mas isto é tão bom, isto é tão bom. Porque, pronto, hoje a minha mãe faz anos, não é? Eu já disse. Mas é exatamente assim. Eu já tenho quase, não tarda, já estou aqui a caminhar devagar para os 50, mas se eu deixasse, eu acho que ainda era assim. Aparecia aí a mãe com fruta cortada. Não, ela aparece, eu é que pronto, eu é que vou tentando assim. É por causa do neto. Desculpa, é o neto. Mas eu acho que isto é tão engraçado. Mas é isso, portanto, é aqui, sentiu este apoio. E Mariana, uma coisa que vamos falar, e hoje ajuda muitas empreendedoras, como já disse, porque há sempre aqui este princípio de começar um negócio, de empreender, de ficar sem rede. A Mariana não sentiu muito isso, se calhar porque tinha a mãe, não é? Exatamente. E eu acho que nós muitas das vezes cometemos um erro de achar que todas as pessoas têm a mesma sorte que nós em todos os aspectos. E quando eu comecei a lidar mais com mulheres empreendedoras, eu percebi que muitas delas não tinham esta rede de apoio. Exatamente, muitas começam, é aquilo. E acabam por não só não ter esta rede de apoio, como têm inclusivamente pessoas que duvidam delas de tal forma que elas próprias chegam a duvidar de si. A duvidar, sim. Então eu decidi que de alguma forma queria ser eu parte dessa rede de apoio. Ia ser essa rede de apoio. Que a mãe foi para si, não é? Porque, exatamente. No fundo, corrija-me se eu estiver enganada, que é, conseguiu crescer e ver as adversidades e as contrariedades e as coisas que vão surgindo e os obstáculos, mas aqui com alguma margem. E agora que já está mais à frente pode ajudar outras e ser essa margem também para outras pessoas, é isso? Sem dúvida, e eu acho que há pequenos aprendizados, vão sempre haver aprendizados que temos que ser nós próprios a fazer e temos que ser nós próprios a bater com a cara na parede, entre aspas. E a acreditar, não é? Porque às vezes as pessoas também nos dizem e nós não acreditamos. Sem dúvida, e a minha mãe também teve muito esse papel em que ela podia avisar de algo, mas a dada altura ela dizia assim, ok, vai lá, experimenta e depois conta-me. Porque às vezes é preciso. Era muito dura ou extremamente dura aquela parede com que esbarraste. Portanto, muitas vezes isso acaba por ser necessário. Então não se trata de simplesmente passar um beabá do faz assim, faz assado, porque eu acho que isso limita muitas pessoas. Eu acho que acaba por ser esse o grande erro que muitas das vezes nos impõem no nosso percurso de crescimento como pessoas, é assim que se faz. Mas a verdade é que a maior parte das grandes descobertas que foram feitas no mundo foi fazer de forma diferente. Exatamente. Então muitas das vezes acaba por ser deixar estas empreendedoras seguirem o próprio caminho delas e a dada altura, quando encontrarem algum tipo de obstáculo ou dificuldade, saberem que têm ali um quem sítio. contar. Exatamente. E então foi crescendo, diz aqui que primeiro só tinha uma mesa e 2 cadeiras, até um espaço com 4 profissionais. Sim, a dada altura tornou-se... Passou a ser chefe. Passei a ser chefe. Não é fácil ser chefe. Não é nada fácil ser chefe. Não é. E eu cometi um grande erro, que foi o não ter tanta facilidade em delegar. Aquela sensação que muitas empreendedoras passam do ninguém faz como eu. Então... Eu ainda vou perder clientes porque elas fazem mal e depois corre mal. Eu passava às novas, mas eu não passava às clientes que eu já tinha. O que é que acontecia? Havia um segurança no centro comercial que entrava à meia-noite e saía às 8 da manhã. Houve um dia em que eu cumprimentei na hora de chegada e na hora de saída. Portanto, a dada altura estava a fazer 16 horas por dia. Pois. E daí a mãe também me dar fruta à boca, não é? E eu percebi que não fazia sentido que assim fosse. Ou seja, o crescimento do negócio fazia todo o sentido, sim, claro, desde que isso não me tirasse a mim também qualidade de vida. A sua vida, não é? Porque trabalha-se para se poder viver, claro, também, não é? Claro, e não viver para trabalhar. Exatamente. Mas sim, foi um crescimento de negócio bastante bom e foi precisamente pouco tempo depois dessa fase que eu decidi simplesmente mandar tudo ao ar e ir embora para Londres. E a minha mãe disse, tu és louca. Eu adoro, exato, era isso que eu tinha, pronto, estamos aqui a seguir isto e eu pensei, porquê? Então, eu não tenho, é que eu não posso dizer... Eu pensei, vai haver aqui um homem, uma história de vida, um grande amor, sei lá o quê. Não, na altura o que é que acontece? Eu senti que naquela fase, com o conhecimento que eu tinha, com as experiências que eu tinha, eu não tinha nenhum outro sítio para onde eu pudesse crescer. Ou seja, eu senti que eu não conseguia ter mais do que aquilo, tendo as ferramentas que eu tinha. Eu precisava de algo que eu não tinha naquele momento e que eu não acreditei que eu fosse conseguir ali. Então, eu falei com a minha mãe,
E na altura fui primeiro uma semana para Londres de férias, eu não ia com a intenção de ficar lá, mas ofereceram-me um trabalho numa das zonas mais ricas da cidade de Londres para fazer um trabalho de extensão de pestanas, que nem sequer era daqueles que eu fazia mais em Portugal, mas basicamente em que eu recebia por cliente aquilo que eu ganhava num dia em Portugal. E eu pensei assim, não, calma, uma pessoa não pode dizer que não é uma coisa destas assim, desta forma. Isto é muito, muito importante. E obviamente eu falei com a minha mãe, ela disse, olha, é assim, se tu achas que é algo que faz sentido para ti, vai, o pior que pode acontecer é correr mal e tu voltas para casa. E assim fiz, portanto... E o que é que fez à sua loja? Na altura passei às raparigas que trabalhavam comigo. Pronto, ficaram. Portanto, falei com elas, disse-lhes, olha, eu quero fazer isto, eu não vos quero deixar de mãos a abanar. Portanto, a única coisa que eu vos peço na altura foi que elas me dessem o valor da calção da loja, porque eu já a tinha pago e o contrato ia ficar no nome delas. Sim. Portanto, elas ficaram com tudo aquilo que estava no interior da loja, simplesmente dando-me o valor da calção que estava com o senhorio, portanto. Já aqui também ajudou alguém. É importante, e eu acho que é importante principalmente que nós durmamos descansados à noite. E eu não acho que eu iria conseguir dormir descansada à noite se eu de alguma forma as deixasse com uma mão à frente e uma atrás por uma decisão minha. E então eu acho que fiz o certo para mim e fiz o certo para elas. De certa forma deixou-me um pouco mais descansada também no meu percurso. E isso é bom. Sim, sem Eu acho dúvida, que isso é muito importante. Então, e como é que foi Londres? O que é que fez? Fez extensões de pestanas, já estamos a saber, não é? Sim. Pronto, eu fui para trabalhar inicialmente naquele espaço e depois também trabalhei em algum outro espaço estético onde aprendi montes de coisas. E acho maravilhoso porque Londres é uma cidade com um mix, hoje em dia não sei, mas na altura era uma cidade com um mix cultural tão grande. Eu acho que só tem tendência a piorar, digo eu, não sei. Não sei por causa do Brexit. Sim, Mas na altura que não havia o Brexit... mas ainda está muito mix lá. Era um mix muito grande, então, na realidade, era raríssimo nós encontrarmos nas equipas dos espaços de estética um britânico a trabalhar. Nós encontrávamos... Mas isso é de várias quase como na nacionalidades. rua, não é? É, exatamente. Os ingleses estão todos lá no campo. Countryside. Quase, quase. E eu acho que foi muito bom o facto de eu ter podido conhecer tantas culturas diferentes, tantas experiências diferentes, e é das coisas mais valiosas que eu trago hoje em dia. São as experiências que eu pude ouvir da boca destas pessoas que trabalhavam comigo também neste espaço de estética. Acontece que eu, quando estava lá, fiquei extremamente doente na altura. E um dos grandes problemas que também acontece cá em Portugal, infelizmente, é que muitas das vezes quando uma pessoa que trabalha na estética fica doente não tem propriamente muito amparo, também devido ao formato de trabalho, normalmente é aquilo que nós chamamos cá em Portugal de recibos verdes. E da maneira que eu fiquei doente eu pensei, ok, eu preciso de arranjar um trabalho que caso eu volte a ficar doente me dê mais segurança. E foi aí que eu decidi fazer economia e gestão. Portanto, larguei a estética e disse assim, vou trabalhar a economia e gestão. E quem nunca disse, eu vou largar a estética? Eu acho que qualquer pessoa que trabalha na estética já disse que ia largar. Não sei, isso eu não. Qualquer pessoa já disse que ia largar, lhe garanto. E pessoas que metem os produtos para vender e depois acabam por desistir. Porque depois aquilo é um bichinho que fica ali baixo. Acaba por ser. Portanto, eu fui fazer essa formação, trabalhei em economia e gestão. Portanto, fez uma formação em economia e gestão e foi trabalhar nessa área. Sim, sim. Felizmente, a forma como eles fazem esse tipo de formação do ACCA que eu fiz lá inclui um estágio. Portanto, eu fiz o estágio, depois arranjei mesmo trabalho na área e ao mesmo tempo continuei a trabalhar na estética. Portanto, eu trabalhava à volta de 16 horas por dia novamente. Outra vez. Exatamente. E Eu acho que isto começa a ser um problema seu, Eu acho não, que sim. não do negócio em si. Começo a ver um padrão e acho que o meu psicólogo me vai contactar depois desta Para entrevista. para saber disso. E estudava no comboio, portanto, eu era conhecida como a louca dos livros no comboio, porque muitas vezes eu ia de pé com o livro de contabilidade aberto a estudar. Para poder fazer tudo funcionar. E foi uma experiência muito boa, porquê? Porque eu muito honestamente acho que se todo este percurso não tivesse acontecido, eu não estava aqui hoje a falar consigo. Porque eu não tinha passado pela dificuldade de ficar doente daquela forma que fiquei, não teria sentido a necessidade de ir conhecer um pouco mais sobre economia e gestão, que me permite ajudar estas mulheres empreendedoras de uma forma completamente diferente. Exatamente, que não só a experiência como empreendedora, mas agora aqui com conhecimentos Sem que se dúvida. aplicam, não é? Que são extremamente essenciais. Essenciais e que infelizmente normalmente nós não temos acesso a eles com facilidade. E eu acho que deveria ser quase que algo Obrigatório. quase que obrigatório ou quase que pelo menos estar extremamente acessível, o que infelizmente não está. Então tento fazer um pouco este papel também com estas experiências que eu passei, tentar que estas pessoas não tenham que fazer todo este percurso para poder chegar a este tipo de conhecimento. Então depois decido voltar a Portugal. Sim. Portanto, eu na altura... eu lembro-me que ao fim de 4 anos, pela primeira vez, a minha avó ligou-me e disse-me, tenho saudades tuas, volta.
Foi a primeira vez que ela me pediu para voltar. Sim. No dia em que ela me pediu para voltar, eu comprei o bilhete. É. Eu acho, é assim, infelizmente ela já não está aqui connosco, mas eu acho que um pedido de uma avó nunca se diz que não. Pois. E então, na altura, comprei logo o bilhete e decidi voltar para Portugal. E na altura pensei, o que é que eu vou fazer em Portugal? Porquê? Porque isto, a economia e gestão, é muito engraçado, mas também é uma coisa que causa Sim. muitos cabelos brancos e que todo o meu conhecimento era em inglês e que, parecendo que não, as Faz palavras alguma diferença. faz não é? muita diferença, principalmente a níveis de palavras, obviamente. Sim. O A continua a corresponder ao A e o B ao B, Sim. mas Mas se fazia calhar muita até as diferença. leis e as coisas que aprendeu, Completamente. não é? A maneira de aplicar. Pelo menos na Inglaterra tudo é ao contrário, não é? O trânsito, Conduzem ao contrário, as tomadas são ao contrário, os sinais antes de ficarem verdes têm outra cor. Eles têm toda uma tendência de girar ao contrário. Nunca tinha pensado nisso, os sinais. Não, os sinais é. Não, nunca pensou nisso. Não, Até as tomadas nas casas, em vez de ir para cima ou para baixo, que nem sei o que é sempre ao contrário. Nunca reparou nisso? Não. Ah, mas é tudo ao contrário. Eu não sei como é que eles não andam com as mãos em baixo, desculpem. Mas é verdade. Eu costumo brincar. É só para ser diferente. Sim, tem uma certa lógica. E eu admito que isso do trânsito confunde um bocado. Eu, na primeira semana, ia morrendo umas 3 ou 4 vezes, atropelada, portanto. Sim. Acho que confunde bastante. Mas eu decidi então voltar para Portugal e decidi começar este projeto. Portanto, decidi começar, no caso, com a Portuguese Beauty School. Foi o primeiro projeto em que eu me E dediquei. porquê é que se lembrou em começar este projeto? Porque, e isto é uma das coisas que eu também passo às mulheres empreendedoras com quem eu trabalho, quando nós decidimos que nós vamos começar um negócio, nem sempre nós sabemos o que é o negócio. Nós precisamos de listar as coisas que nós sabemos fazer, as coisas que nós gostamos de fazer e o que é que normalmente as pessoas nos pedem algum tipo de recomendação. E depois de listar essas coisas todas, eu vi que em todas as listas que eu tinha feito, a estética continuava presente. Portanto, eu pensei, ok, eu vou fazer alguma coisa relacionada com beleza e estética. Mas já agora com umas palavrinhas em inglês, porque agora já misturava isto aqui. Vai com Portuguese Beauty School, que nem era o nome original da marca. Não, porque a ideia que eu tinha inicialmente não era venda de produtos, era arranjar tipo como se fosse uma carrinha. Não era bem uma carrinha, mas vamos simular que é uma carrinha, e dar formações pelo país. Portanto, era a Portuguese Road School. Esse era o nome original do negócio, que depois nunca chegou a acontecer. E então como é que surge aqui a Portuguese Beauty School? O que é necessário para começar? O que é que faz? Então, Ou como é que começou? Porque já hoje, se calhar, já evoluiu aqui de muitas maneiras. sem dúvida. Isto tudo começou, eu morava num T0, que aquilo devia ser um T-1, porque era minúsculo. E havia a única mesa... Essa nunca tinha ouvido, mas faz também algum sentido. Sem dúvida. Há muitos T's menos uns por aí, então em Lisboa, milhares. A única mesa que eu tinha era minúscula e eu lembro-me de estar sentada naquela mesa a pensar assim, ok, o que é que eu quero? E comecei a ver então, inicialmente a ideia era ter produtos que não houvesse facilidade em encontrar em Portugal. Portanto, fui à procura de algum tipo de utensílio que fizesse sentido, como pincéis, aplicações para as unhas, decorações, que fizessem sentido e que não se pudesse encontrar facilmente em Portugal. Portanto, essa foi a ideia inicial. Mas porquê School então se ia vender produtos? Porque a ideia depois era ter as formações. Ok. Mas inicialmente o que é que acontece? Quando temos um investimento baixo, é sempre importante nós conseguirmos criar algum tipo de rendimento que não esteja obrigatoriamente relacionado com nós estarmos ativamente a trabalhar nele. Vou dar um exemplo. Eu não posso é que dar uma falou aula e eu estava aqui a tentar perceber, quando temos um investimento baixo, basicamente temos que ter outro rendimento que não só dali, é isso? Sim, chama-se isso rendimentos passivos. Ok. Ou seja, é algo que pode render mesmo quando nós estamos a dormir. E no caso, Ai, adoro. uma loja online funciona 100% 24 horas por dia, a não ser que a loja vá abaixo. Portanto, eu poderia estar a dormir e continuar a vender pedrinhas para as unhas. Portanto, essa era uma forma de conseguir inicialmente crescer os meus 100 euros, que era o meu investimento inicial. Portanto, foi por aí que começou o início do projeto. Isto para dizer, porque é uma coisa que queremos falar e podemos falar já, não é? Que investiu muito pouco, neste caso, para começar o seu projeto. Sim, o investimento inicial Há pessoas foi que de 100 gastam euros. mais em prendas de Natal e coisas afins, não é? Completamente. Portanto, o investimento inicial, o projeto era esse, porque acho que é muito importante nós termos a noção de que as nossas ideias são lindas e maravilhosas. Nós muitas das vezes gostamos imenso de um produto, mas porque nós gostamos de um produto e porque nós gostamos de uma ideia, não quer dizer que o nosso público goste e que essa ideia vá funcionar. Portanto, eu quis validar esta ideia e dessa forma decidi que o investimento de 100 euros seria aquilo que faria sentido. Portanto, o investimento inicial deste negócio foi de 100 euros.
O que é que comprou com 100 euros? Pouca Desculpa coisa, perguntar. portanto, na altura foram algumas decorações de unhas, alguns pincéis, alguns utensílios que eu sabia que, por exemplo, que eu conseguia ter uma margem de lucro um pouco maior. Pronto, comprou essas coisas, pôs online para vender, é isso. Exatamente, basicamente. portanto, essa foi a ideia inicial. E depois comecei a preparar a minha viagem de volta para Portugal, não é? Porque também havia essa parte. Portanto, eu ainda estava no Reino Unido quando comecei quando começou. a planear tudo isto. Sim. Quando chego a Portugal, coloquei então o site no ar e comecei a fazer as minhas vendas. E aqui entra a grande dificuldade, que é, muitas das pessoas acham que é simplesmente abrir o site. E já está. E já está. Vai cair lá uma enxurrada de pessoas Claro a que sim. comprar coisas e a pedir coisas. Exatamente. Não, não é assim que funciona. Não Pois é. não, normalmente não. Então o que é que acontece? E a Mariana é positiva e diz que as pessoas têm que acreditar mesmo que lhes digam que não é. Portanto, a Mariana é uma pessoa positiva e pensar aqui positivo, mas não é assim, não é? A pessoa não abre e já está. Exatamente. Não abre e já está por um motivo. Por mais que eu queira ser positiva, qual é que é a probabilidade de alguém encontrar a nossa loja sem saber que ela existe? Pois. Certo? Nós precisamos de mostrar às pessoas que isto existe. Portanto, usei todos os meios que encontrei para poder publicitar que esta loja existia, desde redes sociais, sites de anúncios classificados, por aí afora, tudo em opções gratuitas. Portanto, a minha ideia era mesmo que não tivesse que fazer mais nenhum investimento para que isto acontecesse. E aos poucos o negócio foi crescendo e crescendo. Voltaram as formações no modo presencial. Como é que surge aqui a oportunidade de porquê fazer formações? Primeiro porque eu ainda tinha muita procura. Eu já era formadora antes de ir para Londres e algumas das minhas alunas ficaram bastante contentes por saber que eu tinha voltado a Portugal. E acabei por abrir algumas... Isto com as redes sociais as pessoas acabam por saber onde é que andamos, não é? Exatamente. Ok. Portanto, elas acabaram por perceber que eu tinha voltado para Portugal, recebi vários contactos da parte delas e decidi abrir algumas turmas que funcionaram super bem. Mas na realidade, e dizendo isto um pouco de forma injusta, porque obviamente todos nós sofremos muito com esta fase, mas na realidade o grande bump para o negócio foi o bicharoco. Portanto, quando o Covid chegou, quando a pandemia chegou. Não se preocupe, porque muitas das mulheres que se sentam nessa mesma cadeira, sofá, whatever queiram chamar, a pandemia foi o boom dos negócios Sem delas, dúvida. ou o início dos negócios, ou algumas outras também não é? Sem dúvida. Eu posso dizer que no mês de fevereiro de 2021 a nossa faturação da loja online rondava os 5 mil euros e no mês de março rondou os 45 mil. Foi gigantesco. Portanto, a partir do momento em que... Já declarou isso tudo, não vai ninguém, já, não há não, problema, ninguém vai, pode estar à vontade de falar, sei lá. declarado. Mas qual é que é a grande questão aqui? Obviamente eu tive vários medos, da mesma maneira que muitas das mulheres que seguem aqui o programa tiveram vários medos. A minha primeira decisão foi fechar a loja física. Atenção, no momento em que me dizem Pandemia, vamos fechar tudo, e eu penso assim, eu sou de histórias e a língua, gente, pandemia, vamos fechar um mês. E eu, um mês. Exato. Primeira vez desde sempre que vamos fechar Sim. só um mês com uma pandemia. E eu, Exato. isto não é só um mês, vamos fechar a loja porque eu não sei o que é que vem aí, Sim, claro. é um gasto sem necessidade e etc. Hoje em dia, eu sabendo o que sei hoje, talvez não tivesse fechado, porque obviamente a faturação aumentou imenso naquele período. Claro. Mas na altura foi sem dúvida a decisão certa. E durante este período também decidi que não ia parar e achei que acima de tudo este era o momento em que estas mulheres mais precisavam de nós. E tomei uma decisão que me deixou muito cansada no final, que foi, eu fazia uma aula por dia para as artistas de unhas da Portuguese Beauty School. Portanto, todos os dias às 21 horas havia uma aula para entreter estas mulheres, para lhes mostrar um passo a passo novo, para lhes dar dicas de como não perder as clientes. Portanto, uma mistura de marketing, contabilidade, de gestão e... Tudo aqui. Sim. Tudo aquilo que eu achei que pudesse ajudar de alguma forma. Estas aulas foram completamente gratuitas e existiram durante todo o tempo que elas tiveram o negócio delas fechado. E isto é maravilhoso porque no final das contas ainda recebi mensagens do estilo de uma senhora que estava a ter uma gravidez de risco e que prometeu ela própria que se a criança nascesse bem se ia chamar Mariana. Portanto, temos uma Mariana por aí, porque a menina está bem de saúde. E mandou-me mensagem na altura a agradecer, porque eu lhe tinha feito companhia durante a sua gravidez de risco. E eu acho que estas histórias nos fazem viver e valer a pena, não é? Nos dias em que eu penso, será que isto vale mesmo a pena? Eu penso assim, bolas, mas a quantidade de mensagens que eu recebo, se eu não tivesse a fazer isto, valer a pena. Sem dúvida, vale muito a pena. E Mariana, não sei se as pessoas deram conta lá em casa, mas a Mariana passou de um investimento de 100 euros, 100, e falou-nos só aí de 2 meses que um mês faturou 5 mil, outro mês faturou 45, foi o que disse. Portanto, como é que se faz este salto?
porque a Mariana aqui é jovem e se calhar pode haver, o que é que aquela miúda está-me aqui a ensinar? Mas esta miúda teve resultados, não é? Sem dúvida. Passar de 100 euros para não sei quantos mil, não é? Num ano é muito. É muito e é extremamente assustador. É porque, principalmente, ou seja, eu muito honestamente acho, eu fiz tudo e tomei todas as precauções e todos os planeamentos e fosse o que fosse para correr certo. Mas a dada altura, quando começou a correr tão certo, eu pensei, será que eu sou a pessoa certa para lidar com isto? Porque aí começa aquele bichinho do impostor, não é? A falar no nosso ouvido, a dizer assim, tu achas que mereces os resultados que tu estás a ter? Porque viveu, no fundo, sempre aqui a história da sua mãe a ter que lutar com contas e com pronto, a trabalhar dignamente, a não ser tão linear assim, não é? Ou tão exponencial assim. Completamente, completamente. E esse investimento inicial, no final de 2021, tinha resultado em 450 mil euros de faturação. Também graças a toda a estrutura que foi montada, portanto, primeiro... Claro que também depois, atenção, contas, a faturação não é... Não é lucro. Não é lucro. Exatamente. Pronto, calma lá. Mas... Não sei quanto é que gastou, não interessa, mas claramente faz aqui alguma diferença. Sem dúvida. Entrou e saiu pelo menos muito dinheiro, no mínimo, muito. Isso. E não torna mais fácil cada vez que sai dinheiro, honestamente. Não. E eu lembro-me de nós termos, eu acho que um dos grandes truques foi que nós arranjámos ótimos parceiros. Portanto, temos bons parceiros comerciais e eu acho que isto é muito importante. E uma das coisas que sem dúvida fez mais diferença foram as grandes mulheres empreendedoras de quem eu me rodeei. Este trabalho levou-me a conhecer mulheres maravilhosas e não só, obviamente, da área da estética. E agora que já me conhece a mim, hoje não conheceu a Cláudia, e já conhece aqui o nosso sofá e que é confortável, não é? Muito. Tem que dizer às mulheres para virem cá. Tem que vir cá. Exatamente, contarem as suas histórias, mostrarem os dúvida. seus projetos, temos todo o prazer em receber. E eu vinha no caminho para cá a pensar assim, olha, mas aquela mulher ainda não foi lá, aquela mulher... Pois, está a ver, olha, vai-nos mandar assim vários contactos. Tenho que mandar. E então, rodeou-se destas pessoas de outras áreas até, não é? Sim, que a ajudaram? Portanto, eu comecei a conhecer estas mulheres que de facto faziam um trabalho maravilhoso e até hoje a história delas me deixa completamente fascinada e adoro conhecer as histórias delas. Recentemente estive num evento presencial com algumas destas mulheres e dou por mim a pensar como é que esta pessoa estava um dia no sofá e pensou, vou fazer um negócio disto. Exatamente. É maravilhoso, é maravilhoso. A coisa mais bonita aqui é o facto de haver este apoio e esta entreajuda entre a comunidade das mulheres que são empreendedoras, que, na minha opinião, caso não existisse, tornava quase que impossível grande parte destes projetos, porque acaba por ser um caminho muito só e um caminho muito confuso também. E difícil, não é? Com muitos obstáculos. Sem dúvida. Obviamente todas as mulheres vão ter os mesmos obstáculos que os homens empreendedores, mas depois temos os outros obstáculos desde não sermos reconhecidas por sermos mulheres, é quase como se nós não tivéssemos poder como empreendedoras. Perdão. Eu já tive situações de estar num restaurante, eu pedir a conta, entregar a conta ao único homem da mesa, eu pagar, devolver o troco ao único homem da mesa, eu pedir a fatura com contribuinte e entregar a fatura a ele. Eu tipo, eu estou aqui. Qual é a dificuldade? Portanto, estas pequenas coisas... Eu acho que nunca me aconteceu. Não, darem ao homem sempre, sim. Sempre. Se bem que eu acho que agora já dão a quem pede, não é? Esperemos que sim, não é? Eu no final ainda lhe disse assim, explique-me. Porque é cortesia. E eu, ok, obrigada. E eu acho que isto acontece muito mesmo no mundo dos negócios. É aqui uma questão de mentalidade que se está a referir, não é? Sem dúvida. E eu acho que muitas das vezes pode ter um impacto bastante negativo nestas mulheres que estão a começar o seu projeto, sentirem que, de certa forma, por pura e simplesmente serem mulheres, o seu projeto tem, de alguma forma, menos validade para a sociedade. Então... tento fazer este trabalho a acompanhá-las. Que é isto que encontram no marianagaspar.pt, não é? Exatamente. Então fale-nos do que é que podem encontrar aqui no marianagaspar.pt. Então, no marianagaspar.pt eu tento identificar quais é que são as dificuldades que as mulheres empreendedoras que me estão a seguir têm. Portanto, há consultoria, não é? Acompanhamento. Sim. Tenho a consultoria, tenho um e-book para quem quer começar a trabalhar de casa. Esse é gratuito. Portanto, podem já ir... Está lá. Podem já lá, exatamente. Podem ir já fazer download desse. Sim. E já ver aqui se se identificam com a... Bem, quem já está a ouvir a Mariana já sabe se identifica ou não. Sem dúvida. Pronto. E também fizemos agora recentemente um evento presencial, porque eu senti que faltava muito esta questão presencial neste grupo de mulheres maravilhosas. E tento ir
ajudando estas mulheres da forma que vou identificando as dificuldades que elas têm, porque estas dificuldades vão surgindo e estas dificuldades vão se alterando. Portanto, acaba por não fazer muito sentido para mim ter soluções permanentes, a não ser a questão da consultoria, porque aí pode-se adaptar a qualquer tipo de dificuldade. No fundo é uma solução que está lá, mas que no fundo é diferente cada vez que alguém a usa. Exatamente. Não é sempre, é tailor-made, não é? Exatamente, exatamente. E eu tenho alguns exemplos, por exemplo, tenho uma menina que eu acompanho, que é uma mulher empreendedora maravilhosa, em que nós, com uma pequena alteração num anúncio de tráfego pago que ela tinha, portanto estava a correr no Facebook, ela basicamente tem a agenda cheia até ao final do mês de maio, neste caso. Já falta algum tempo. Falta algum tempo. Mês e tal. E ela mandou-me um áudio alguns dias depois a agradecer imenso. Ela disse assim: Mariana, o resultado foi maravilhoso, como é que tu pensaste nisso? Eu assim, não, eu simplesmente vi uma coisa do género no outro público e achei que talvez funcionasse para ti. Ela, não, a ideia é maravilhosa, eu nunca tinha pensado nisso. E às vezes este ponto de vista externo, Sim, que outras pessoas têm do nosso negócio, acaba por se tornar extremamente válido, e é esse tipo de ponto de vista que eu quero conseguir dar a cada vez mais mulheres e ajudá-las em tudo aquilo que elas sentirem que precisam. E Mariana, aqui mulheres sempre com esses negócios da estética ou não só? Não só, portanto, neste momento eu acompanho uma empresa de fotografia, acompanho uma empresa de cuidados pós-cirúrgicos para mulheres que passam por cirurgias de remoção mamária, que é um dos projetos que eu sou mais apaixonada, que também é gerido por uma mulher maravilhosa. Olha aí uma convidada tão excelente para nos recomendar. Eu amo este projeto. Sou apaixonadíssima por este projeto, acho que faz toda a diferença na vida de outras mulheres. Acompanho também mulheres da área da estética, acompanho uma mulher que faz atendimento ao cliente, portanto, o tipo vários negócios. Portanto, a sua especialidade aqui no seu percurso tem aqui mais com os negócios da estética e tem muitas clientes que acompanham nisso, mas também outros negócios, não é? Portanto, outras mulheres empreendedoras podem vir falar consigo para ter aqui esta consultoria, verdade? Sim, sem dúvida. Mas ao mesmo tempo que já está a fazer isto, não é? E que já vimos que é apaixonada por isto, a Portuguese Beauty School continua a existir. Sim, continua a existir e continuamos a fazer o acompanhamento das nossas artistas, como nós lhes chamamos, porque afinal elas são artistas. Sim, exatamente, de unhas. há bocado falou isso. As nossas artistas de unhas, exatamente, falou assim. Elas são artistas acima de tudo e elas, de certa forma, fazem um pouco aquilo que eu faço. Elas ajudam outras mulheres a sentirem-se, no caso delas, bem com a forma como se apresentam, e nós temos este trabalho de conseguirmos acompanhar estas mulheres numa área em que, como também falei mais cedo, não existe qualquer tipo de conhecimento ou formação acerca de contabilidade, gestão, precificação, regras para abrir um espaço, e nós trazemos estas empreendedoras, no caso que eu conheci graças à Mariana Gaspar, para falar com as nossas artistas. Portanto, já tivemos contabilistas, advogadas, enfermeiros, todo o tipo de especialistas que possam ajudar as artistas de unhas a serem o mais profissionais possíveis e não terem que passar por estas dificuldades completamente sozinhas. Portanto, inclusivamente, sei que esteve aqui no programa anterior a Bárbara Bação. Exatamente. E a Bárbara Bação já teve, inclusivamente, uma participação que é de Instagram para negócios, não é? Exatamente. Ainda bem que eu não me enganei. Quiser tanta gente. O trabalho da Bárbara é divinal. Sim, portanto, sim. eu acho extremamente importante mostrar também a estas mulheres da área da estética com quem eu trabalho que existem outras mulheres que as podem ajudar no caminho delas. Inspirar, não é? Motivar aqui e ensinar, porque às vezes não é só uma questão de inspiração, é mesmo de ter que aprender coisas. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que nós temos mulheres extremamente inspiradoras no nosso país e que temos que apoiar cada vez mais os negócios delas, e tento fazer isso em ambas as vertentes. Então, na Portuguese Beauty School, o que é que acontece? Portanto, há este apoio às artistas, mas também há cursos mesmo para quem quer começar ou não? Sim, nós temos aulas gratuitas, às segundas-feiras às 21 horas. Gratuitas? Gratuitas. Para quem? Para quem quiser. Portanto, basicamente, basta ir ao nosso canal do YouTube, às segundas-feiras, 21 horas, horário de Lisboa. Estamos sempre em direto com uma aula gratuita a acontecer. Portanto, para quem quiser aprender a fazer, para aquelas pessoas, como a Mariana dizia, que vão aprender só para fazer as unhas em casa. Vamos começar assim, vamos acreditar que sim. Portanto, podem ir até lá para conhecer o tipo de aulas que nós temos. Portanto, nós falamos de tudo e mais alguma coisa, desde empreendedorismo para artistas de unhas, precificação, às vezes fazendo algumas artes. Portanto, nós falamos de tudo um pouco, precisamente para conseguirmos dar o máximo de conhecimento possível a quem também não tenha a possibilidade para já ainda de
fazer o investimento. Sim, ok. Portanto, eu não quero que estas pessoas se sintam perdidas e que possam desde já começar o seu negócio sem dúvida. E a seguir temos também as formações, portanto temos os cursos online e presenciais. E no caso dos cursos online existe desde o básico dos básicos, portanto aprender a fazer a primeira unha, não é? Até trabalhos mais elaborados e temos inclusivamente o nosso projeto mais atual, que é a Academia das Unhas, onde falamos de todas as técnicas de estilismo de unhas e que existem muitas, não é? Muitas, diversas mesmo. E no caso é o nosso projeto com maior sucesso no momento, porque tem um preço bastante acessível para a quantidade de técnicas de unhas que lecionamos lá e tem tido uma adesão. Isso é online? É online. E como é que as pessoas aprendem a fazer as unhas online? Então, obviamente tem a ver com a forma como também é passada a informação. Eu sou conhecida pelas minhas artistas, quando sai algum produto novo, é à minha aula que elas vêm. Porque quando é para falar mal de um produto, eu não vou deixar de falar mal do produto só porque o vendo. Portanto, eu sou uma ótima formadora, uma péssima vendedora. Ok, está bem, está justo. E então, no caso, eu acho que a transparência faz muita diferença nestes aspectos, ou seja, eu não escondo nenhuma dificuldade que eu tenha tido na aplicação do produto, eu não escondo nenhuma dificuldade comum, não escondo nada sobre o produto que eu estou a utilizar, não escondo se o produto é válido ou não. Portanto, a transparência que é passada nas nossas aulas, muitas das vezes esse é o maior feedback que eu recebo. O quanto aquela pessoa nunca tinha conseguido fazer aquele trabalho, mas depois de ver aquela aula, ela conseguiu finalmente fazer acontecer. Exato. Portanto, muitas das vezes o facto de nós não querermos dificultar as coisas só para nos fazer passar por uma autoridade maior, acaba por também tornar mais viável a comunicação diretamente com o público que está do outro lado. E também tem aulas presenciais? Sim, nós temos algumas formações presenciais. Eu sou péssima com datas. Eu sei que eu tenho datas okay. presenciais em Sim. Beja, Lisboa e Porto neste Portanto, momento. vários sítios, ok, também. Para quem já sabe, para quem está a iniciar. Sim, no caso, todas as formações presenciais que nós temos no momento são para iniciantes. Portanto, pronto, para quem está a começar. Sim. Portanto, iniciantes, no caso, na área da estética, porque elas não são relacionadas com unhas diretamente. Mas são sempre formações que nós tentamos levar por diversos sítios do país, precisamente também para podermos estar mais perto destas artistas. Exatamente, destas pessoas. E então, Mariana, o que é que quer dizer aqui? Estamos quase a terminar. Para as pessoas a contactarem, deixar aqui uma mensagem de motivação, o que quiser. O que é que lhe apetece dizer? Eu acho o que é que falta dizer? Já dissemos muitas coisas. Antes de mais, se quiserem conhecer o meu trabalho, podem ir ao Instagram, marianagaspar.pt, ou então conhecer a Portuguese Beauty School também, a Portuguese Beauty School no Instagram. E, obviamente, para quem quiser se tornar uma mulher empreendedora, sem dúvida, pode enviar mensagem, pode entrar em contacto naquilo que eu puder ajudar. Estou sempre disponível para ajudar. E também no meu perfil conseguem encontrar centenas de conteúdos gratuitos para poder ajudar também já no início do vosso projeto e muitas das vezes para esclarecer uma dúvida que nós nem sabíamos que tínhamos. Pois, porque às vezes há muitas coisas que aparecem que a pessoa, ou que vão aparecer e a pessoa nem sabe que vão aparecer lá à frente. Sem dúvida, sem dúvida. Às vezes nós olhamos para uma solução, para um problema que nós nem sabíamos que tínhamos. E aí faz tudo um pouco mais sentido. Portanto, é aqui esta ajuda e esta importância de ser também acompanhado, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, hoje ficámos a perceber que nenhuma mulher tem que empreender sozinha. Não. Porque quer tenha a verba ou o valor para poder ser acompanhada por si pessoalmente, tem aqui muito material para já começar a, desculpem a palavra, desenrascar-se. Sem dúvida. E eu acho que é muito importante também, acima de tudo, rodearmos-nos das pessoas certas. Porque eu gosto muito de dar este exemplo. Se nós tivermos uma planta e ela estiver a murchar, nós não vamos culpar a planta, nós não vamos chamar nomes à planta, nós vamos mudá-la de ambiente, mudar-lhe a terra, seja o que for. E quando nós estamos num negócio no qual nós não nos estamos a sentir bem, não nos estamos a sentir apoiadas, nós muitas vezes culpamos-nos e até dirigimos a nós palavras que nós nunca dirigiríamos a outras pessoas, quando muitas vezes, se calhar, só não estamos no ambiente certo. Exatamente. Portanto, muitas das vezes o facto de nos rodearmos, e eu acho que acaba por ser terapêutico, eu rodear-me destas mulheres empreendedoras, sem dúvida, muitas das vezes dá uma coragem para poder seguir em momentos mais complicados. Então, se por algum motivo alguma mulher estiver a assistir este programa e estiver a sentir-se sozinha, a dica é essa, rodeia-te de mulheres empreendedoras tão maravilhosas quanto tu. Parabéns pelo seu projeto, Obrigada. Parabéns por tudo, continua aqui a crescer muito. Não se esqueça que está-nos a dever, entre aspas, aqui mulheres para o programa. Vou mandar uma Está lista. bem.
É isso. Tudo bom para si, Mariana, está Obrigada. bem? E para a mãe. Obrigada. Adorei a mãe sem conhecê-la. Então, estamos aqui mesmo a terminar o nosso programa. Foi um prazer estar aqui consigo. Acredito que foi um programa realmente revelador. Foi aqui um prazer conhecer aqui a Mariana, a sua história de vida, que fez todo o sentido e que hoje acompanha aqui também outras mulheres. Portanto, como ela disse, se precisar de ajuda, contacte a Mariana. Falámos também desta relação com vícios que podem não estar a ser benéficos à sua saúde mental e sobre este dia. É um prazer estar consigo. Portem-se bem, até ao próximo programa.